Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, professor Sargento Barbosa por aqui, tudo bem com vocês? Curso para o Método Intelectual e CAOC 2026, só se chamar no Zap, 999858917. Já assistiu vários vídeos meus aí, então dá o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Simbora agora para o Pop 3, Visual 3. Pop 1 e 2 já estão disponíveis aí na plataforma, no YouTube. Tá? Aprendendo de forma prática, estratégica e focada, as diretrizes de patrulhamento, 4 rodas, 2 rodas, posicionamento, acompanhamento, cerco veicular e bloqueio. Tá? Vamos fazer uma análise do que o Pop 3 foi cobrado pela FMT, que é a banca que realmente está fazendo os concursos e os processos seletivos da PM. Tá? No mérito de 2017, das 4 questões, uma veio de Pop 3. No concurso de 2021, que também foi mérito, das 4 questões, uma Pop 3. E o CAOC do ano passado, uma Pop 3. Né? Então, das 11 questões de Pop 3 foram de Pop 3, dá 27%. Então, é bem provável, as chances altíssimas de ter mais uma questão em cada uma das provas. Uma questão no mérito e outra questão do CALC. Tá? A UFMT, ela fez a mesma prova, PTA. A UFMT, ela fez provas de sargento no mérito 2021, tanto PM quanto bombeiro. As questões eram iguais, que mudavam apenas algumas alternativas, uma palavra ou outra. Então, se a FMT fizer a prova no mesmo dia do CALC no mérito, que é o que a PM quer, tá? Então, bem provável que será a mesma questão, talvez mude só a ordem da alternativa. Tá? Então, o POP 3, tá? Aqui é POP 3, tá? Só corrigir, né? Vou corrigir depois esse material. O POP 3 não tem nenhum padrão, tá? As 3 questões que foram cobradas foram aleatórias. Tá? Percebe-se que foi uma questão de ordenar sequências, né? Aquela sequência 1 vezes vai 5, você tem que marcar onde que é 1, onde que é 2, onde que é 3, onde que é 4, onde que é 5. E uma de jogar assertivas, né? Então, colocou 4 assertivas, 1, 2, 3, 4, tinha que marcar VOF em cada um e depois assinalar a correta. E a terceira questão é uma questão normal, né? De acordo com blá blá blá, assinalar a correta. Texto literal. Tá? Então, senhores, como não tem OP3, tá? Aqui tá errado. Como não tem uma coisa assim definida, não tem padrão, então o estudo também não vai ter o padrão. Tá? Então, nesses casos, o que o professor faz? No meu caso, o que eu faço? Eu tento imaginar, né, o que a FT possa querer cobrar e passar para vocês. Então, não é um estudo definitivo aqui, não tem muita chance de cair exatamente o que vai cair na prova. Né? Então, eu dou um norte para os senhores aqui. Caso caia na prova, você viu esse vídeo aqui e vai lembrar de alguma coisa, já ajuda bastante. Tá? Então, vamos começar aqui pelo patrulhamento quatro rodas. Né? Antes de efetivamente começar o patrulhamento, a gente faz a inspeção do veículo e a ergonomia. Tá? Então, a inspeção do fluido é fluido de IFE, que é a inspeção somente visual, né? O produto é higroscópico, então você não pode abrir, você tem que dar uma olhadinha. Os pneus, né? Então a gente tem que atentar aos detalhes numéricos, né? O FMT pode querer trocar. Calibragem ajustada 10% abaixo da especificação do fabricante. Então, se normalmente o pneu das Creta e hoje Kicks são 33, então tem que calibrar com 31, 30. Tá. Na sequência de partida, né? Desligar eletrônicos, ligar motor, acionar farol baixo, acionar giroflex, desembarcar e checar lâmpadas. Então perceba que tem que ligar motor, né? Então isso aqui pode vir uma sequência de ações, né? Um, 2, 3, 4, 5 e fazer a ordenação. Ligar o motor bem antes de acionar farol e giroflex. Então giroflex só depois que liga o motor. Então tem que se atentar a isso. Desembarcar por último, desembarcar, checar a lâmpada, fechou, tranquilo. Desligar tudo primeiro e desembarcar por último. Então os D são início e fim, ligar o motor é a segunda fase e acionar iluminações em seguida. Tá? Mas sargento, o concurso é para mérito, é sargento, não dirige viatura, o concurso é para CAOC, CAOC tenente não dirige viatura, tem que estudar isso aqui. Cara, o FMT não tá nem aí com isso, tá? Pode querer cobrar isso sim. Ergonomia. Então lá no POP tá a posição das mãos, voltadas mãos no volante, na posição 14,45, com braços levemente flexionados. Quarto pedal, utilização do pedal de descanso para sustentação corporal em manobras. E uma regra de ouro aí para ergonomia, ligar luzes de giroflex antes do motor causa desgaste da bateria e infração ao procedimento. Então, percebam que motor primeiro, depois as luzes. Então, aí o próprio POP reforça isso. Patrulhamento quatro rodas, dinâmica e paradas. Então, velocidade e distância do patrulhamento. Velocidade de patrulhamento é entre 20 e 30 por hora. Então, o motorista tem que se primar pela regra dos 2 segundos. Né? Então, ele tem que passar num lugar aí, contar 51, 52, que dá 2 segundos. Ou também 1001, 1002. Ele tem que ter esse tempo para que ele tenha uma reação caso uma freada brusca do motorista da frente aconteça.
Tem que estar 2 segundos atrás de um veículo, né? Parado no trânsito, né? Então, no caso aqui, em Cuiabá tem muitos semáforos, cidades que tem mais de semáforos, tem que ter uma distância de 3 a 5 metros do veículo da frente. Mas aí cidade pequenininha, né? Como já trabalhei para áreas umas, outras nem carro tem, né? A gente faz andar sozinho, praticamente. Visibilidade e postura. Regra de visualização. O motorista deve enxergar os pneus traseiros do veículo da frente tocando o solo, né? Já vamos ver uma imagem aqui na frente. Cadê a imagem? Não trouxe. Mas enfim. Então, o motorista dentro da viatura, quando ele estiver dirigindo, lá na frente tem que ver o pneu do veículo da frente, tá? À disposição das armas. É comandante e terceiro homem, com a arma em punho apontada para o assoalho. Então, apontada para onde? Para o assoalho, tá? Pode colocar apontada para frente, para o lado, para o assoalho. Vidros e portas. Se a guarnição está com 3 PMs, todos os vidros abertos e travados. Se a guarnição estiver somente com o comandante, primeiro homem, segundo homem, os vidros traseiros fechados. Resumo dos números do patrulhamento 4 rodas. Velocidade de 20 a 30 por hora. A parada de um veículo atrás, né, 3 a 5 metros. Então, 20, 30 por hora, 3 a 5 metros. Né, e jamais ultrapassar em sinal vermelho, salvo a emergência comprovada e com segurança. Tá bom? Patrulhamento em motocicleta, composição, né? Até hoje a FMT nunca trouxe motocicleta, então trouxe para vocês aqui, quem sabe ela possa inovar esse ano. Efetivo mínimo para patrulhamento de motocicleta são 3 PMs em 2 motocicletas operacionais, né, distribuídos da seguinte forma: comandante na moto 1 e o garupa na moto 1. Então, como o primeiro e o terceiro homem na moto 1 e o segundo homem fica sozinho na moto 2. Tá? Atribuições individuais. Ah, mas sargento, eu faço parte do raio, lá não é assim. Sinceramente, nem sei como é que funciona o raio. Mas a prova de que vocês vão cobrar o POP tem que saber isso aqui. Tá? Se o raio for igual, beleza. Se não for, sinceramente, eu não sei como é que funciona o raio. Atribuições individuais. O primeiro homem é o comandante, né? Conduz a moto 1, olha, comanda a equipe e opera o rádio, olha para frente e para direita. O segundo homem pilota o garupa, então é a segunda moto, conduz a moto 2 e realiza a manutenção, olha para frente e para a esquerda. E o terceiro homem, que é a segurança, garupa do comandante, faz anotações e guarda equipamentos, olha para os flancos e retaguarda. Né? Equipamentos e viseiras. Né? Então, o primeiro e segundo homem mantém a viseira baixada, que são os pilotos. Os pilotos têm que estar com a viseira baixada até por causa do Código de Trânsito Brasileiro que determina isso. E o terceiro homem, que é o garupa ali, que fica atrás, ele pode estar com a viseira levantada, né? Permanece com a viseira levantada. O terceiro homem na CTB, o garupa no CTB não precisa estar com a viseira baixada. Né? O terceiro homem jamais pilota no patrulhamento. Ele é o segurança na garupa do comandante. Beleza? Né? Patrulhamento de motocicleta e execução. Né? Como é que vai ser a execução do patrulhamento de motocicleta? Velocidade de 20 a 30 por hora, mesma coisa que no veículo 4 rodas. Está até pegando estritamente pela faixa da direita. Parada em semáforo. O terceiro homem desembarca e realiza a segurança periférica. Então, o primeiro homem e o segundo homem continuam na moto, o terceiro desembarca para a segurança. Distância de segurança. Manter espaço mínimo de 2 metros do veículo da frente e também do veículo de trás, tá? Então, se quiser mais um mnemônico aqui, né? Mais um bizu, pare e desce, né? Pare, quem que desce é o terceiro homem. Semáforo fechou, o terceiro homem de pé a terra. E se estiver chovendo, o que faz? Cancela-se o patrulhamento ativo de motocicleta, né? Migrar para o POP de estacionamento. Então, você acha uma cobertura e fica parado até a chuva passar. Dependendo da época do ano, não é viável. Então, nem faz patrulhamento de moto. A segurança nas paradas rápidas depende do desembarque imediato do terceiro homem. Então, parou, o terceiro homem já tem que descer rapidão para fazer a segurança. Aqui, ó, primeiro homem, atrás do terceiro homem fazendo segurança traseira, e o segundo homem, a uma distância de 2 metros do carro. Se for atrás, mesma forma, se for na frente. Né? Se estiver na frente, o primeiro homem desembarca o terceiro homem para fazer segurança traseira dos dois. PE, ponto de estacionamento, 4 rodas e 2 rodas. Técnica de posicionamento extensivo, segurança no pé. Viatura 4 rodas, né? O ângulo de estacionamento é 45 graus em relação à calçada, com a frente voltada para a via. Então, estaciona de frente para a via. Protocolo de desembarque, né? Checar a segurança, desligar o motor e manter o giroflex. Perceba mais uma sequência de ações aqui. Checar a segurança, desligar o motor, giroflex ligado. Tá? Então, quando vocês analisarem isso nas leituras do POP, em qualquer outra coisa, perceba que a ferramenta gosta de ordenar sequências. Tá? Então, olhou, dá uma destacada lá, de vez em quando dá uma lida. Postura dos tênis, todos embarcados em posição 360, um de costas para o outro. Tá, comunicação, certificado sócio via telefone com a frase padrão, né? VTR e tal, no P aqui em tal lugar. Tá? Informativo importante aqui, duração máxima do pé tem que ser de 45 a 60 minutos, em chuva,
trancar VTR 4 rodas com giroflex ligado e buscar abrigo. Então não vai fazer pé na chuva, né? Vai fazer pé em local coberto. Tá aqui um exemplo, né? Abertura 45 graus, 1 pm de costa para o outro. PE, 4 rodas e 2 rodas. Já foi 4 rodas, né? Agora é 2 rodas. Tá, posicionamento das motos, né? PE 2 rodas, estacionadas lado a lado com a frente para o fluxo. Capacetes, retrovisor direito, primeiro e segundo PM, retrovisor esquerdo no terceiro PM. Então, os capacetes têm que ficar no retrovisor. Exposição ao sol. Capacete deve ser colocado sobre o banco para evitar aquecimento. Então, o capacete ainda protege o aquecimento aí no Charlie do motoqueiro. Chaves permanece na ignição na posição desligar. Então está aqui, parada no trânsito de estacionamento, né? A motocicleta para, né? E os policiais desembarcam, sendo que os capacetes ficam ou no retrovisor ou no banco. Acompanhamento circunveicular. Tá? Então, a gente estava começando a entender o que era acompanhamento, né? Hoje em dia nem se fala mais em perseguição, só explica o que é para não fazer. Então, acompanhamento é seguir um veículo suspeito à distância, mantendo contato visual, velocidade compatível com as condições normais do tráfego local, e irradiar localização e aguardar apoio local apropriado para a abordagem. Ah, mas sargento, na prática, esquece a prática. Você quer acertar questões e pronto. Encalço. Alta velocidade evitando risco aos policiais e terceiros. A suspeita de refém. Perseguição. Alta velocidade contando com a sorte e assumindo alto risco de acidente. Então, perseguição a gente não faz, porque conta com a sorte e tem alta velocidade, assumindo alto risco. O que a gente pode fazer no máximo é fazer um encalço. Regra de ouro, né? O POP prioriza o encalço e condena a perseguição irresponsável. Beleza? Violações absolutas, tiro em veículo. Não pode tirar em veículo, não pode tirar em pneu, não pode tirar em porta-mala. Fugir da polícia não é crime. Então, se não é crime, não tem excludente de ilicitude. Então, se você fizer uma perseguição e atirar, você vai parar uma arma de fogo. Então, não tem. Você vai cometer um crime para deixar uma pessoa te fugir, que também não é crime. Então, você vai cometer um crime para a pessoa nem cometer um crime, para deixar que a pessoa nem cometa um crime. Então, não compensa. Locais impróprios. Proibido abordar em pontes, viadutos, escolas, hospitais. Então, tem que abordar em locais que tem que fazer alto fluxo de pessoas, né? Se você abordar numa ponte, você tranca o fluxo dos dois lados, é perigoso. Se você abordar numa escola, tem criança, hospital, tem muitos doentes, imagina a barbeira que pode causar uma cirurgia, pode matar alguém lá dentro. Acidente com vítima. Havendo acidentes ou feridos, presta-se acompanhamento para prestar socorro. Né? Então, a prioridade é socorrer a vítima. Depois, se possível, se tiver duas viaturas, uma fica para socorrer e a outra continuar o acompanhamento. Bloqueio policial, né? Eu coloquei a parte de planejamento, porque querendo ou não, os senhores tenentes e os senhores sargentos farão parte do operacional estratégico. No interior aí, o sargento é o comandante de tudo, né? Então, faz o planejamento. Tá? Planejamento do bloqueio. Primeiro tem que sabermos, nós temos que sabermos o princípio de Pareto, que é 80-20, né? Então, na sua unidade aí, se você fizer uma análise, 80% dos atestados são entregues por 20% dos policiais. Isso aí é a regra de Pareto. 80% dos problemas são causados por 20% das pessoas. Tá? Direcionar 80% dos recursos para os 20% de locais e horários de maior crime. Visibilidade prévia. O local escolhido deve permitir visão prévia ao condutor em no mínimo de 200 metros. Então, o condutor ele tem que ver o bloqueio por 200 metros. Ah, mas ele vai escapar. Não, é que está no POP, tá? Se ele está no POP, vamos continuar aqui. O bloqueio tem que durar de 45 a 60 minutos no mesmo ponto. Efetivo base de vistoria, né? Então, o mínimo é 4 policiais para uma base de vistoria, máximo 12 policiais para 3 bases de vistoria. A composição por base, né? Cada base exige no mínimo 2 policiais vistoriadores. Tá? Então, no caso que ficariam 2 policiais, um chamaria o veículo para dentro, 2 fariam abordagem ao veículo e mais um, né, faria o controle do tráfego na parte da frente. Então seria mais ou menos essa ideia. Sinalização e segurança. Estacionado no início do bloqueio, fora da faixa de rolamento, né, a BTR de proteção, é uma comunicação segura, divulgação de local, horário feita estritamente via telefone ocioso, não pela rede de rádio. Tá? E bloqueio em via sentido duplo exige acostamento amplo. Então, se for fazer bloqueio em via dupla, tem que ter um bom acostamento aí para que as baias sejam formadas. E, né, para finalizar o POP 3, o POP 3 senhores, é um POP mais chatinho, assim, para a gente, como professor, falar o que vai cair e o que não vai cair. Tá? Então, o que eu indico aos senhores? Né? Eu indico
fazer a leitura do texto uma vez, tá? Faz uma vez só antes do edital, e se tiver tempo no pós-edital, se tiver um espaço de prova relevante, faz mais uma vez, então, uma vez só é suficiente, ou se tiver mais tempo, duas. Foca em resolução de questões da plataforma, então eu coloquei mais questões da plataforma lá para vocês. A banca gosta de cobrar ordem cronológica, então se tiver sequência de ações, uma ordemzinha ou outra aí para enumerar, pense nisso como uma provável questão. Então tem que fazer mais questões ainda, né? Tem que treinar com a banca para arribar as pegadinhas que ela possa surgir. E na plataforma você encontra dezenas de questões apenas de POP3. Tá? Então quem quiser o material completo é só chamar no zap, Sérgio Barbosa, 995-917, tanto para o MERP quanto para o CALC. Tá? E aqui na plataforma também para os alunos tem já outro material resumido também, certo? O resumo do POP3 aqui, para vocês fazerem mais depois a leitura e tal, assistir esse vídeo aqui de mais um POP3 para relembrar os principais conceitos. E só tem 20 questões aqui, então talvez eu coloque mais 10 só para complementar, mas o POP3 é bem isso aí mesmo, tá? Não tem muito o que fazer não. Muito obrigado, senhores, até mais.